Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando sobre o profeta Jeremias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profetismo bíblico do Antigo Testamento e as diferenças sobre o profetismo do Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho no Entenda a Bíblia de hoje. Eu usei esse espaço para usei o espaço de Jeremias aqui para explicar sobre o profetismo bíblico do Antigo Testamento e diferenciá-lo da forma que ele pode ser usado no Novo Testamento, porque Jeremias talvez seja o maior exemplo da fórmula profética usada no Antigo Testamento que não existe no Novo Testamento. Jeremias usou cerca de 350 vezes a expressão "assim diz o Senhor", ou simplesmente diz o Senhor ou declara o Senhor. Então, nós encontramos no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, nós encontramos essa expressão, nós podemos encontrar cerca de 350 vezes. Interessante que no Novo Testamento essa expressão não é usada, a não ser para citar textos do Antigo Testamento. Apenas no Antigo Testamento essa expressão "assim diz o Senhor" ou "assim declara o Senhor" é encontrada. Em Jeremias fala de cerca de 350 vezes essa expressão nas suas cartas, nos seus livros. No Antigo Testamento inteiro, mais de 3.000 vezes essa expressão pode ser encontrada. Então era muito natural isso ser encontrado, essa expressão, essa fórmula profética ser encontrada no Antigo Testamento e não ser encontrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, João Batista, Paulo e todos os outros autores do Novo Testamento, aqueles que falavam no Novo Testamento, eles vão usar a expressão "está escrito", ou "assim está escrito". Ou Jesus dizia, né? "Assim meu pai disse", ou "assim diz o meu pai". Eu estou apenas relatando o que meu pai já me informou, já me disse, ou a palavra do Senhor diz assim. Então, geralmente era usado essas expressões. Por quê? Por que essa diferença? E o que significa o dom profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Como nós podemos diferenciá-lo um do outro, né? Então, Jeremias é muito fácil de a gente explicar isso, porque Jeremias é o que mais usa essa expressão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o profeta ele tinha uma revelação direta de Deus e essa revelação era infalível. Por isso que essas revelações que Deus dava aos profetas, aos ungidos de Deus, né? Existiam 3 unções no Antigo Testamento: a unção do rei, a unção do sacerdote e a unção do profeta, né? A palavra ungido significa Messias. Nós falamos isso, se não me engano, lá no vídeo número 2. E essa revelação direta e infalível se tornou Palavra de Deus. Então você vai encontrar na Palavra de Deus essa expressão mais de 3.000 vezes no Antigo Testamento. E você não vai encontrar nenhuma vez diretamente no Novo Testamento, apenas como uma referência ao Antigo Testamento, quando citam algum texto do Antigo Testamento que essa expressão está escrita ali, e aí você vai ver lá no Novo Testamento, senão você não vai encontrar de nenhuma maneira. Você vai encontrar de outra forma, vai encontrar "assim está escrito". Por quê? Porque usam referências do Antigo Testamento, porque a palavra, quando o Novo Testamento foi escrito, né, depois é que ele foi se tornar um canon bíblico, quando ele foi escrito, a Bíblia, as Escrituras Sagradas eram o Antigo Testamento. Isso foi usado como referência para pregar o Evangelho. O Evangelho foi pregado a partir do Antigo Testamento. E conforme as profecias do Antigo Testamento, aí nós revelamos quem é o Cristo, aí nós sabemos que Jesus é o Cristo e nós sabemos que ele está cumprindo todas as profecias e que um dia ele irá voltar para cumprir plenamente tudo aquilo que foi falado também no Antigo Testamento e agora, né, junto com isso, no Novo Testamento, na Bíblia como um todo. E para separar isso, o dom profético no Novo Testamento, conforme 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 e outras passagens que nós podemos utilizar isso, o dom profético no Novo Testamento ele é um pouco diferente, ele não é uma revelação direta e infalível. Ele é algo que fala, por exemplo, é um dom que dá edificação para a igreja, que exorta a igreja e que faz com que a igreja seja consolada em alguns momentos. Então é essa a utilidade do dom profético no Novo Testamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Existem, por exemplo, alguns cultos evangélicos que essa expressão, essa fórmula profética "assim diz o Senhor" acontece pelo menos 350 vezes num culto só, sendo que nem Jesus usou usar essa expressão, nem Paulo, né? Nem Pedro, nenhum daqueles que estavam falando ali no Novo Testamento. Então tome muito cuidado com isso, né? Já falei para vocês, para reconhecer um falso profeta, uma das coisas de a gente reconhecer o falso profeta é se ele fala coisas que não são confirmadas na Bíblia, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios também, capítulo 14, que nós devemos julgar toda a profecia. Julgar como? Julgar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é a revelação infalível de Deus. Então nós temos que estar sempre focados na palavra de Deus. Cuidado
cuidado com essas revelações novas que aparecem por aí. Jeremias é o grande exemplo disso porque ele que mais utiliza dessa expressão. Ele é o profeta que mais utiliza essa fórmula profética. Como eu já falei em algumas vezes aqui nesse próprio vídeo, mais de 350 vezes Jeremias usou essa fórmula profética para dizer que a palavra dele era uma palavra do próprio Senhor ao povo. E, como a gente falou no vídeo anterior, ele teve muitas dificuldades para o povo ouvi-lo, né? Nem sempre Deus fala e o povo ouve. O povo prefere ouvir falsos profetas, né? No tempo de Jeremias existiam tantos falsos profetas que acariciavam a alma do povo de Judá que estava em pecado, em idolatria, mas eles não estavam nem aí, eles estavam sendo acariciados por esses falsos profetas que falavam bem do povo, que falavam, não, Deus vai proteger o povo, não, a Babilônia nunca vai entrar, e Jeremias dizendo, cuidado, vão se arrepender, cambada de safado, né? Porque senão Deus vai vir com juízo, e realmente Deus veio com juízo. Aqueles 40 anos para Jeremias foram anos complicados, anos muito difíceis. Quase todos os profetas do Antigo Testamento tiveram dificuldades para profetizar. E outra forma de reconhecer é através dos frutos, né? E nós vemos hoje que os profetas dos dias atuais, esses profetas que se dizem profetas, que acham que têm uma revelação direta de Deus, que gostam de falar do CPF e tudo mais, esses profetas geralmente gostam de dinheirinho, né? Gostam de grana, gostam de vida boa, né? Tem o espírito de Balaão sobre a sua vida. Então tome muito cuidado com essas pessoas. Que Deus abençoe você, que você possa ter cuidado e conhecer verdadeiramente a revelação de Deus, que são as Escrituras Sagradas. E aí você está preparado para, quando ouvir falsas profecias, você possa deixar o seu coração travado para que a mensagem de Deus seja muito mais forte que qualquer coisa que venha de fora, que qualquer outras vozes que venham de fora. Então você possa guardar o seu coração pela palavra de Deus e possa estar limpo por causa da palavra de Deus e possa fazer com que a sua vida, aplicar a palavra de Deus na sua vida para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço. No próximo vídeo vamos falar mais um pouquinho de algumas curiosidades do livro de Jeremias, são muitas curiosidades e nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.